Estamos ainda em Zacarias 5, que fala dessas duas visões, a sexta e a sétima. Temos falado de cada uma separadamente. A sexta visão, que fala sobre como Deus vai tratar com os pecados mais individualmente, a palavra de Deus, esse rolo que está voando, e é a palavra de Deus que vai sair e entrar na casa das pessoas e vai eliminar o pecado das pessoas. Ou, aqui dar a entender, se não eliminar o pecado da pessoa, vai eliminar a própria pessoa, mas vai purificar o povo de Deus, vai purificar, tirar o pecado. Nós estamos vendo que a casa de Deus estava sendo restaurada nessa época que Zacarias estava profetizando, o tempo de Zorobabel. Então, o profeta estava mostrando que essa restauração, essa reconstrução da casa de Deus apontava para uma restauração muito mais plena no futuro, muito mais gloriosa, mas também Deus mostrou para ele nessas visões que não era só reconstruir a casa de Deus, o povo precisaria ser purificado, a terra precisaria ser purificada, porque nós estamos olhando para o plano de redenção, nós estamos olhando para o reino de Deus, o propósito de Deus, que é desfazer tudo que veio pelo pecado e voltar para o seu propósito de morar com os homens, de morar conosco, de implantar o seu reino na terra, de restaurar todas as coisas, inclusive a criação. A casa de Deus, para Deus morar, na época e no nosso tempo também, ainda é uma casa provisória, porque não é a casa na sua dimensão final, na sua perfeição final. Mas essa casa temporária, essa casa provisória, podemos dizer, ainda que alguns aspectos dessa casa sejam permanentes, porque hoje as pedras vivas que somos nós vamos continuar fazendo parte da casa de Deus. Mas a casa como ela está hoje, ou como ela pode até ser restaurada hoje, ainda não é aquela casa gloriosa, perfeita, tipificada pelo Templo de Salomão, que foi feito assim uma casa muito, muito sofisticada, muito bela, muito cheia de riquezas e de ornamentos, uma coisa muito especial. Essa casa que apontava para a casa permanente, para a casa que Jesus vai edificar, ainda não vai ser feita nessa glória. Mas a casa, na sua dimensão, nesse estágio mais temporário, é algo muito importante, é um passo importante para a vinda do reino de Deus. Mas Deus mostrou para Zacarias que tinha outros passos que teriam que acontecer. Esses outros passos têm a ver realmente com a purificação do povo de Deus. A casa de Deus está no meio do povo de Deus, Deus quer morar conosco, e a casa de Deus tem os recursos, os ritos para a purificação dos pecados, mas Deus quer algo muito mais do que o perdão, Deus quer muito mais do que oferecer sacrifícios, Ele quer uma purificação plena, uma purificação profunda. E esse tem sido o nosso assunto. E o último estágio, o estágio final dessa purificação, é quando Deus realmente remove totalmente a nossa contaminação com Babilônia. Esse é o nosso assunto hoje. E vamos orar para que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos crer nessa promessa, para que nós possamos cooperar com Deus em todas as etapas que Deus vai executar para que isso seja uma realidade. Senhor, nós te damos graças nesta hora pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, pela certeza que nós temos de que o Senhor vai cumprir tudo que está sendo, tudo que foi revelado aos profetas da antiguidade, inclusive Zacarias, tudo que o Senhor mostrou, essas visões que o Senhor deu naquela época para encorajar e também para dar esperança de que eles estavam fazendo algo que fazia parte de um
plano muito maior e de um plano muito perfeito, que o Senhor vai completar a redenção, o Senhor vai completar a purificação. Abre os nossos olhos, o nosso coração, e queremos fazer parte daqueles que aguardam, que esperam, que anseiam por esse dia, pela separação de tudo que nos contamina. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, então, lembrando, falamos na última aula sobre a sétima visão, que está em Zacarias 5, a partir do versículo 5, e vimos ali que Deus mostrou um éfa, né, uma espécie de balaio ou cesto, que continha dentro dele uma mulher, e tinha uma tampa pesada de chumbo. O anjo tirou a tampa para mostrar o que estava lá dentro, identificou essa mulher como uma personificação, uma manifestação plena do pecado, da iniquidade. Então, até coloquei alguns itens aqui para servir de roteiro, né, de direção para nós nesta aula. A purificação, já vamos falar sobre esse primeiro ponto, que é uma promessa e uma obra de Deus, mas eu queria mostrar o segundo item aqui, que o problema não é só a questão dos pecados, né? O pecado em si, Atos, nós vimos na sexta visão, na visão no início do capítulo 5, que Deus quer tratar com a desonestidade, com a injustiça, com a mentira. São alguns dos pecados que Deus odeia, que Deus quer retirar, remover totalmente do meio do seu povo. Mas o problema aí, agora passando para essa sétima visão, o problema não são apenas esses pecados individuais ou os pecados das pessoas individuais. Então, nós temos pecados, vários pecados, que vimos aí também outras passagens, que fala Malaquias 3, fala sobre várias questões que Deus quer purificar, e Ele vem para o seu templo, fala em Malaquias 3. Ele vem para remover, para fazer um trabalho de refino, de purificação. Então, esse trabalho que Deus está fazendo, o Espírito de Deus sempre está ansiando por nos purificar, por nos tornar templos para a habitação de Deus, mas o problema não são apenas nossos pecados individuais e não são apenas os pecados das pessoas individuais. Mas aqui, nessa sétima visão, nós temos uma questão que afeta o povo de Deus como todo. E aqui nós identificamos essa mulher que está dentro desse éfa. Ele fala assim: isso é a iniquidade. Isso não é uma pessoa pecadora. Isso é o pecado, a iniquidade. Então, é mais do que pecados individuais e é mais do que pessoas individuais. É uma coisa coletiva. E é isso que nós queremos mostrar. Ele fala que essa mulher, ele coloca a tampa de novo no éfa e mostra como esse éfa, com essa mulher da iniquidade, vai ser retirado. Tudo que ela representa, né? Todo esse sistema vai ser retirado, vai ter uma separação. E nós queremos mostrar isso. Mas antes eu quero ler um ou dois textos que falam sobre a verdade central de que essa obra de purificação não é uma obra humana. Isso não vai ser porque nós, como seres humanos, nós vamos, ou individualmente ou coletivamente, que seja, nós vamos... Isso faz parte, vamos proclamar um dia de arrependimento, vamos fazer jejuns, vamos fazer assembleias solenes, tudo isso o Espírito Santo nos conduz a isso. Mas a obra de purificação é muito além daquilo que uma pessoa pode fazer sozinha. E só quero lembrar que nós temos estamos na penúltima visão dessa série de 8 visões que Deus deu para Zacarias, e na quarta visão
No capítulo 3, nós vimos como Deus removeu as vestes sujas do sumo sacerdote. Então, era algo que Deus fez, é um ato de misericórdia, um ato soberano, um ato de graça, de tirar as vestes sujas e colocar vestes puras. Então, nós temos a revelação disso na nova aliança, como Deus nos perdoou na cruz, como o sangue de Cristo nos purifica de toda impiedade, iniquidade, toda sujeira, todo pecado. Deus resolveu isso na cruz. Mas percebe como, depois de fazer isso, ele mostra então na quinta visão de que a palavra de Deus ainda vai entrar, vai penetrar, vai ter poder, vai ter autoridade, vai ter uma obra de não só de graça, mas vai ter um processo, e esse processo envolve uma cirurgia. Na Nova Aliança fala de tirar coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus promete fazer isso no Antigo Testamento, e na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus mostra como isso foi realizado. Mas mesmo no Novo Testamento fala sobre as provações. 1 Pedro, Tiago, eles falam sobre como existem as provações, os tratamentos de Deus, as disciplinas. Hebreus 12 fala sobre isso, como Deus não só nos perdoa, mas Deus deseja remover a iniquidade na prática. Ele quer tirar isso do nosso coração. A promessa da nova aliança é que não só Ele vai nos perdoar, mas Ele vai resolver o problema do pecado, a origem, a raiz do pecado. Então Ele vai, novo nascimento, nos traz um novo coração, mas nós ainda continuamos lutando, como Paulo fala em Gálatas, a carne luta contra o espírito. Nós somos nascidos de novo, mas a carne continua lutando. E essa luta, essa existência ainda da contaminação, é algo que Deus vai resolver. Então, esse primeiro aspecto é para mostrar que no capítulo 3, Deus tirou as vestes sujas pela graça, obra de Deus, mas ele deixou um desafio, ele deixou uma exortação para Josué, depois de tirar as vestes sujas. Falou assim: olha, você precisa continuar, você precisa andar nos meus caminhos. Então havia uma responsabilidade de Josué para continuar com a vida purificada. Mas agora no capítulo 5 nós temos essas duas visões, e as duas visões mostram algo que Deus vai fazer. Então, na sexta visão, Deus fala assim: essa palavra que está voando, esse rolo aberto, essa palavra expressa e revelada, ela vai penetrar, ela vai correr, ela vai entrar na casa das pessoas e vai consumir o mal. Então, nosso Deus é um Deus, é um fogo consumidor. O Espírito Santo vai consumir as coisas erradas dentro de nós. Isso é uma obra soberana de Deus, mas obviamente requer nossa aceitação, nossa permissão, nossa cooperação e nossa correspondência. Então, é uma obra soberana de Deus. Deus prometeu que iria fazer isso, mas Ele também prometeu que iria exercer um processo, ia efetuar um processo para que isso fosse realizado. Mas o ponto, assim, o primeiro aspecto que eu quero mostrar, assim, que realmente é uma promessa de Deus, é uma ação de Deus. A palavra de Deus vai voltar a ter poder, vai voltar a ter autoridade. Deus vai confirmar, Deus vai exercer muitas vezes disciplina, Deus vai nos purificar com fogo, com aspectos práticos na nossa vida. Ele vai fazer com que a gente passe por situações, e isso tanto de modo externo, e nós podemos até dizer que as coisas que estão começando, que ainda não afetam todo mundo da mesma maneira. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia, uma situação mundial bem diferente
de outros aspectos que às vezes afetam só uma parte do mundo, mas a pandemia afetou o mundo todo, mas não todo mundo da mesma maneira. Às vezes, tem muitas pessoas que não foram muito afetadas pessoalmente, talvez não mexeu com ninguém na sua família, talvez não tenha afetado o nível da sua vida econômica, talvez não tenha afetado a sua vida diária, enfim, não afeta, não foi algo ainda assim, tão profundo como eu creio que vai ter outras situações que vão nos afetar mais. A guerra na Ucrânia claramente não afeta todo mundo igual, mas tem repercussões no mundo todo. Mas Deus vai usar situações assim e vai chegando mais perto, são princípio das dores, princípio de situações que vão afetar o mundo inteiro, mas o objetivo dessas circunstâncias, dessas coisas que acontecem, o objetivo é para que mexa realmente no profundo do nosso ser. E quando nós não aceitamos, quando nós não entendemos, quando nós não cooperamos com Deus, as medidas muitas vezes precisam ser mais graves, mais pesadas para que a gente possa acordar. Mas o ponto importante é que essa palavra que vai sair é muito além disso que está acontecendo hoje, e realmente Deus vai agir essa sexta visão. Não se trata propriamente de circunstâncias, de provações exteriores. Se trata realmente de Deus enviar sua palavra, uma palavra que vai ter efeito, uma palavra que vai ter realmente um aspecto profundo, que vai afetar a nossa vida e que vai, se permitirmos, vai mudar a nossa prática e vai nos purificar. Mas a sétima visão também é algo soberana que Deus está prometendo fazer, porque Ele mostra aqui, já falamos que existe uma polarização no mundo hoje, tanto na área política, mas em praticamente todas as áreas da vida existem extremos, existem posições opostas, e a polarização que existe hoje, que muitas pessoas começam a pensar, nós estamos do lado do bem, porque nós apoiamos um lado, muitas vezes na igreja tem situações assim também. Nós podemos pensar que a polarização, como alguns tentam falar, é do bem contra o mal. Um lado político é o bem, outro lado político, o adversário, o oposto, é o mal. E essa polarização, como eu quero repetir isso, porque acho que é muito importante para entender, é uma polarização errada, porque o mal está dos dois lados. Mas Deus vai levar o mundo para uma polarização verdadeira, uma polarização em que vai ser o sistema de Deus contra o sistema do homem, que na verdade é o sistema do inimigo. E aqui ele está mostrando essa mistura sendo já separada. Então, essa mulher dentro do Efa é uma mulher que representa, assim, não tem mais assim uma coisa sorrateira, invisível, meio que invadindo, infiltrando, contaminando todas as coisas. Aqui a mulher está separada, ela está isolada dentro de um cesto, dentro de um Efa. E essa mulher, então, ela vai ser removida, ela vai ser levada para longe, lá para a terra de Babilônia. Então, esse é o ponto que a gente quer mostrar agora, né? Mas antes de falar um pouco sobre esse sistema, eu quero ler em Ezequiel 36, que eu quero só mostrar como tem essa promessa de Deus na nova aliança de purificar o povo. Então, vamos lembrar, tem toda essa história da redenção, em que vamos pensar assim, sobre o povo de Deus no Egito. O Egito é o mundo, o Egito é o sistema do mundo, o faraó, o príncipe deste mundo, então tem toda essa simbologia. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Ele chama
para fora do sistema do mundo, para fora do sistema do Egito, ele tira um povo, faz aliança, leva para a Terra Prometida. Tudo isso é uma simbologia de como Deus quer nos tirar desse sistema contaminado, desse sistema arraigado, implantado no mundo, que é um sistema contra Deus. Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre o sistema para a gente entender esse plano de Deus e como não são só os pecados individuais, mas é também um sistema que contamina. Então, como nós sabemos, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Quando as coisas começaram a apertar, quando eles tiveram que enfrentar batalhas, eles quiseram voltar para o Egito, porque eles estavam ainda mais afinados, mais alinhados com o Egito do que com o sistema de Deus. E a mesma coisa acontece agora, nessa época que nós estamos estudando, em relação à Babilônia. Então, o Egito representa o sistema, Babilônia também representa o sistema do homem, o sistema que é o adversário do sistema de Deus, é a verdadeira polarização. É entre o sistema de Deus, o reino de Deus, a vida de Deus, a maneira como Deus quer que nós andemos na presença dEle, que nós tenhamos comunhão com Ele, e esse sistema oposto. Então, aqui nessa época, quem simboliza isso é Babilônia, que é o grande símbolo, a grande figura na Bíblia inteira de como tem um sistema que se levanta contra Deus. Então, o povo de Deus, que estava contaminado, eles foram para o cativeiro. Deus permitiu que eles fossem. Bom, vocês gostam desse sistema da Babilônia, eu vou mandar vocês para lá. Então, eles foram para a Babilônia e ficaram no cativeiro lá. E agora, nessa época que estamos vendo, a partir do livro de Esdras, nós vemos que Deus tirou um remanescente de lá e eles começaram a reconstruir a casa de Deus. Mas Deus está falando que tem que haver uma purificação. Então vamos ler em Ezequiel 36, uma passagem bem conhecida sobre a nova aliança, mas versículo 24, Ezequiel 36, 24 fala assim: pois eu vos tirarei dentre as nações. Aqui ele está até falando sobre uma época futura, porque naquela época eles estavam mais na Babilônia, alguns países próximos, mas ele está dizendo: eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Versículo 25: espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Quando nós lemos purificação, geralmente nós pensamos em perdão, e isso faz parte. Água pura é para lavar. Eu vou jogar água sobre vocês, vocês vão ficar purificados dos seus maus caminhos, das suas imundícias, de todos os vossos ídolos. O profeta está mostrando que o retorno para Israel, o sair da Babilônia, é um caminho de purificação, mas não basta sair da Babilônia. Tem que ser realmente purificado, e é algo que afeta o coração. É algo que é muito mais profundo do que sair de um país e ir para outro. E nós podemos fazer o paralelo assim. Existem muitos sistemas, subsistemas que fazem parte de um sistema grande. Então nós temos, eu sempre falo de vários tipos de sistemas que fazem parte do sistema geral, e todos fazem parte e nós participamos de tudo. Como Daniel na Babilônia, nós estamos lá, nós temos que nos manter puros no meio de um lugar que é cheio de impureza, de toda contaminada. Mas essa purificação, agora saindo da Babilônia, precisa ter algo muito mais profundo do que simplesmente sair do país. E isso significa eu posso sair
de uma vida quando a gente fala de conversão. Então, eu saio do mundo e entro no reino de Deus. Mas eu continuo vivendo no mundo. E Jesus falou, é para continuar, não estou pedindo que tire do mundo. Mas o sistema do mundo nos afeta. Então, tem um sistema político, tem um sistema religioso. Às vezes a gente pensa que saindo, né, os evangélicos, né, sempre pregaram há muito tempo que a pessoa que estava na igreja católica tinha que sair da igreja católica. Ou outras pessoas acham que tem que sair de uma igreja mais institucional. Enfim, as pessoas acham que tem que sair de uma coisa externa. E isso, primeiro que nós estamos identificando de uma maneira errada, porque o que nos contamina, primeiro, assim, o que é o sistema da Babilônia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda nessa aula, mas não é uma coisa tão fácil exteriormente de se identificar. Não é sair de uma igreja, não é sair de um país, não é também como algumas pessoas fazem, sair de... tem pessoas que vão lá para um lugar de interior, para um lugar longe de cidades, um tipo de ermitão, de viver fora da sociedade capitalista, materialista e tentar viver na simplicidade, mas as coisas estão dentro de nós. Então, mas Deus está falando assim, eu vou purificar, eu vou tirar suas imundícias e vou tirar seus ídolos. E versículo 26, darei um coração novo. Assim, eu só quero chamar a atenção para como ele enfatiza aqui a purificação. Ele fala que, né, versículo 27, que vocês vão andar, eu vou colocar meu espírito em vocês, vocês vão andar nos meus caminhos, vocês vão habitar na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Versículo 29, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Então, ele está falando que eles já saíram da terra da Babilônia, assim, na época de Ezequiel não, mas Ezequiel estava profetizando, eu vou trazer vocês de todos os países, vou trazer vocês para um lugar separado, mas aí quando eu levar vocês para este lugar, eu vou purificar vocês das suas imundícias. Então, versículo 29, eu vou purificar. Depois ele fala que, versículo 31, vocês não vão lembrar dos seus maus caminhos. Versículo 33, assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades. Então, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades. Então, ele fala aqui nesse capítulo várias vezes, e sempre ele fala, eu purificarei. Tem arrependimento da nossa parte. Tem da gente abominar os nossos caminhos antigos. Tem andar, corresponder a Deus. Mas Deus está falando assim, eu vou fazer essa obra. Então, é algo bem importante para a gente guardar, que tudo tem uma responsabilidade nossa para corresponder. Mas a iniciativa, o poder, a capacidade de nos purificar vem de Deus. Agora vamos para Isaías 59, porque aqui também fala a respeito de como Deus fica não só triste, mas ele fica realmente muito irado, ele fica muito... para ele é uma causa de profunda tristeza e de uma reação forte, assim, que ele não quer que nós sejamos apenas perdoados. Ele deseja, o anseio dele, a redenção de Deus, o plano de redenção é muito mais do que o perdão. Precisamos realmente deixar isso bem claro no nosso coração. Isaías 59, eu não vou poder ler todo o capítulo, mas ele fala no versículo 2, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós.
E ele começa a falar quais são esses pecados. Isso está, né, relacionado com a sexta visão de Zacarias, que fala sobre esses pecados de praticar injustiça, de falar mentira, de assim, não são apenas uma questão de uma falha moral, de um tropeço, de alguma coisa que a gente escorrega e faz errado. Isso é um sistema, é uma vida injusta. E nós precisamos entender como isso realmente tem contaminado todos, inclusive a igreja. Porque ele fala no versículo 3: as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Como? Os vossos lábios falam falsamente. Vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém comparece em juízo pela verdade. Confiam na vaidade. Andam falando mentiras. Concebem o mal. Eu peço muito a Deus que Ele abra os nossos olhos, porque a gente lê essas passagens. Eu leio essa passagem pensando, eu não sou desses, a minha mão não está contaminada com sangue. Eu não estou não estou roubando ninguém, não estou praticando injustiça. Mas o foco de Deus é que a nossa sociedade, o nosso conjunto é injusto e nós fazemos parte disso. Ele fala, todo o trecho a seguir, né, fala sobre como nós os pés correm para o mal, no versículo 7, os pensamentos são pensamentos de iniquidade. Versículo 8, fizeram para si veredas tortuosas, né? Então, veja como ele fala no versículo 12, pois as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós. Aqui tem algo que tem a ver conosco como povo, tanto a sociedade como toda, né, toda a sociedade, ou nós podemos pensar em nós como povo de Deus também. São coletividades. E a nossa coletividade está cheia de pecados. Não é dos outros, faz parte. Lembra como Deus falou de Sodoma e Gomorra? Lembra como Deus falou de toda a terra no tempo de Noé? Então, há uma coletividade, há um acúmulo de pecados. A terra de Canaã estava cheia de maldade. Deus falou que ia julgar, que o povo de Israel ia entrar e eliminar aquele povo por causa do conjunto dos seus pecados. Então ele fala, as nossas transgressões estão conosco, conhecemos as nossas iniquidades, final do versículo 12. 13, rebelião e traição contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, pregar opressão e revolta, proferir mentiras que nossos corações conceberam. Então, olha a situação dessa coletividade. Versículo 14, a justiça se tornou atrás, a retidão se pôs longe. Não tem justiça nem na sociedade e nem na igreja. A verdade anda tropeçando pelas ruas. A verdade está sendo assassinada todos os dias, com mentiras, com falsidades, com histórias que não são verdadeiras. A equidade não pode entrar. A verdade ausentou-se. Quem se desvia do mal, se tem alguém tentando se desviar do mal, arrisca-se a ser despojado. Então aqui tem um trecho que acho que todo mundo lembra, que Deus olha para essa situação, no meio do versículo 15, o Senhor viu, pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Ele viu que não havia ninguém ia resolver isso. Maravilhou-se de que não houvesse nem mesmo um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então aí fala que ele vai exercer juízo, versículo 17, ele se revestiu de retidão, né? Ele vai sair e vai procurar trazer recompensa
a maldade, Deus não é injusto, ele não vai. Existem situações, né, as catástrofes, as guerras, as duas torres que caíram em 2001, existem coisas que não é uma coisa seletiva. Todo mundo que está ali naquele momento morre ou é prejudicado ou é afetado, mas no final das contas Deus vai exercer justiça, né? Ele vai realmente recompensar aqueles que praticaram o mal. Mas o que nós estamos entendendo aqui é que Deus vai fazer algo para resolver essa situação. E o que, no final, né, no versículo 12, ele vai produzir algo que vai trazer a justiça, que vão temer o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. E aqui agora, os versículos 19 e 20 de Isaías 59, quero que prestem bem atenção, que nós vamos ver onde que eles são citados no Novo Testamento. Ele fala, ele virá, Deus, ele virá como uma corrente impetuosa, que o sopro do Senhor impele. Então, é como aquela visão do rolo voante, é algo que vai acontecer rápido. Deus agora está num momento em que as coisas ruins acontecem e parece que ninguém paga o preço, a gente cansa de ver pessoas no governo, na política, mas também na igreja, também em outras áreas da sociedade, na vida econômica, pessoas ricas, pessoas que acumulam riqueza e são injustas, pessoas na cultura, pessoas na ciência, pessoas na educação, enfim, em todas as áreas, nós podemos ver como o sistema funciona para o mal. Claro que existem coisas boas, claro que tem, aquilo que eu falei, assim, ainda está muito mesclado, ainda está muito misturado, não houve uma separação, mas o sistema é mau. O sistema empurra para o mal. Como as pessoas, muitas vezes, a gente olha muito para a política, mas isso acontece dentro do sistema de poder da igreja também. Que quando alguém entra com boas intenções, com idealismo, mas depois parece que a pessoa não consegue resistir, ou a pessoa cai fora, é perseguida e não consegue mais ter influência lá, ou a pessoa é contaminada, é engolida, a pessoa começa a fazer parte do mesmo sistema. A pessoa pensa no início que ela tem que fazer um acordo, ela tem que jogar de acordo com as regras para poder fazer alguma coisa boa, mas só que depois ela acaba se corrompendo também. Então ele está dizendo, ele virá como uma corrente impetuosa que o sopro do Senhor impele. O Redentor. Então lembra que Deus falou assim, eu vou resolver essa questão, eu não estou vendo ninguém. E isso aqui, naquela época, ele falou, não tem nenhum intercessor, mas eu creio que Deus está levantando intercessores. Deus está levantando pessoas que gemem e suspiram. Então, em outros lugares, fala a respeito disso, que Deus vai encontrar pessoas, Deus vai encontrar um remanescente, Deus vai poder agir com um povo que vai buscar essa purificação. Então, o Redentor virá a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó. Então, tem pessoas se desviando e Deus fala que ele virá e que ele vai trazer uma purificação. Versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito que está sobre ti, sobre Isaías, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Então Deus não vai deixar aliança de fidelidade, e a fidelidade dele é manter a sua palavra, manter essa palavra que vai trazer purificação, porque Deus vai agir através da sua palavra. Ok, então esse capítulo descreve todo esse drama da injustiça, toda essa situação dos pecados, mas fala a respeito de uma
de uma purificação soberana que, como eu falei, vai ter efeitos, né? Não é uma coisa assim, porque nós fomos muito educados na igreja cristã para pensar assim, a purificação é o sangue de Jesus que nos perdoa e a transformação final tem a santificação, a gente procura andar mais com Deus, mas Deus vai realmente purificar mesmo quando Jesus voltar e formos transformados instantaneamente com corpos incorruptíveis e a gente não vai mais ter o pecado agindo na nossa vida. Mas Deus está falando sobre uma purificação que acontece antes, que Ele está preparando. E toda a visão que Deus dá em vários lugares a respeito de um povo purificado para poder receber a volta do rei. Isso é muito importante para a gente entender. Então, uma das grandes perguntas é quando que isso vai acontecer? De que forma? Né? E as visões não mostram isso, nós não temos um cronograma, nós temos alguns indícios. Eu tenho mencionado as festas de Israel, que falam da Páscoa, quando o cordeiro foi imolado para trazer a redenção do Egito, mas depois lá na frente, a penúltima festa, o dia da expiação, quando realmente esse pecado que foi perdoado pelo cordeiro na Páscoa, mas esse pecado precisa ainda ser tratado, precisa ser removido. No dia da expiação tinha aquele bode expiatório que colocava sobre ele todos os pecados e ele saía e ia embora, ele levava embora os pecados. Então, o dia da expiação é um apontamento profético de que lá depois da Páscoa, depois do Pentecoste, a festa das trombetas, tocando as trombetas, mas antes da festa dos tabernáculos, da habitação de Deus, tem o dia da expiação. Então, são coisas que nos mostram que tem realmente algo coletivo, tem uma libertação. E agora veja como esses últimos versículos de Isaías 59, onde que são citados no Novo Testamento. Vamos para Romanos 11, que Paulo fala a respeito da oliveira, de toda a questão dos judeus e gentios, todo esse mistério de como o povo de Israel não aceitou o Messias, entraram gentios. E aí no final desse capítulo, que não é nosso assunto agora, mas sobre os judeus e gentios, mas em Romanos 11, versículo 25, ele fala: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, esse segredo, esse princípio tão importante, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, toda essa questão de que Israel rejeitou Jesus e os gentios puderam entrar, o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, ele está falando sobre o fim dos tempos, os tempos em que nós estamos vivendo, em que vai chegar a hora que a plenitude dos gentios, não só a questão numérica, mas aquilo que Deus queria fazer entre os gentios para fazer com que eles fossem parte da oliveira, para que eles fossem parte do plano de redenção, para que eles fossem parte do corpo de Cristo, do novo homem. Então, quando tiver a plenitude dos gentios, ele já tinha explicado que os judeus estariam voltando, sendo enxertados novamente. Versículo 26, ele cita exatamente esse texto que acabamos de ler em Isaías 59. E assim todo Israel será salvo. Como? Salvo não é essa ideia que nós temos como cristãos, assim, eu não vou para o inferno, vou para o céu. O salvo aqui é salvo dos pecados, salvo daquilo que nos colocou debaixo da opressão de outros sistemas. A subjugação de Israel, o domínio de Israel pelo Egito, pela Síria, pela Babilônia, e por Roma, por outros poderes, isso representa como nós estamos sendo dominados por um sistema que não é o reino de Deus.
Ser salvo é ser liberto não só de uma coisa exterior, mas de uma coisa interior. A questão do pecado precisa ser tratado. Precisa ser tratada, essa questão do sistema. Então ele está dizendo, então todo Israel será salvo. E ele cita Isaías para dizer, de Sião virá o libertador, e lá em Isaías fala, ele vai sair de Sião, ele virá para aqueles que se desviarem da iniquidade. Mas aqui em Romanos fala, ele desviará de Jacó as impiedades. Então, ele está falando sobre essa purificação que precisa acontecer. E esta será a minha aliança. Em Isaías fala, minha aliança é que minha palavra não vai, eu não vou tirar minha palavra, vocês vão continuar recebendo a revelação profética. E não só uma revelação, mas uma palavra que tem poder, uma palavra que vai ser o instrumento de Deus para tirar o pecado de nós, porque ele fala, esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Isso aqui nos dá, assim, que tem muitas implicações, e é claro que eu não posso entrar nesses assuntos agora, mas eu estou mostrando que a purificação é promessa e obra de Deus, e que essa purificação, agora vamos focar nesse aspecto do sistema. Não é só uma questão, inclui, Deus quer tratar, Ele vai tratar com pecados individuais, Ele vai tratar com a injustiça na nossa vida individual. E são coisas muito além de ser, eu não estou roubando de ninguém. Tem uma injustiça, tem algo que é muito mais profundo do que a gente ter, eu ter o meu dinheiro e eu dou uma porcentagem para Deus e eu estou livre. Não, quando a Bíblia fala sobre justiça, é sobre a gente tratar os necessitados, não é eu dei meus 10% e eu não tenho mais responsabilidade. Tanto para Deus, o que eu dou para Deus, e o que eu dou para aqueles que estão em necessidade. E não é uma lei, não é uma coisa que a gente tem uma medida, mas quanto que eu tenho que dar? O que Deus considera como justiça? É um coração transformado, é uma situação em que nós temos que sair desse sistema de acumular tesouros para nós, de ter o coração enraigado com outras coisas, assim, o materialismo, o interesse próprio. Ele está falando, a sociedade, a coletividade é injusta, e isso Deus quer tratar. Muito bem, então eu vou ler mais um texto do Novo Testamento, em 2 Coríntios 6, que eu quero mostrar essa mistura, eu quero mostrar como nós estamos totalmente mesclados, como o sistema, que nós vamos chamar o sistema de Babilônia, porque na visão de Zacarias tinha essa mulher que ia ser levada para a terra de Sinear, que é a Babilônia. Então, essa mulher que é assim, a encarnação, que é assim, o que Deus está falando, assim, isso vai ser revelado, isso não vai ficar encoberto, ele está dentro desse cesto, mas ele vai mexer de tal forma que ele tirou a tampa para mostrar que então identificou e falou assim, isso aqui é a iniquidade. E ele depois falou assim, isso aqui vai ser levado para longe. E Zacarias perguntou, para onde vai? E vai ser levado para o seu lugar. Então vai separar, não vai ficar povo de Deus tudo misturado com Babilônia, morando na Babilônia, coração todo assim com as mesmas coisas, os mesmos ídolos. Ele vai mexer de tal ponto que vai ficar separado. Então veja o que fala aqui em 2 Coríntios 6. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E nós já falamos muitas vezes sobre essa passagem nas aulas.
Tem outras passagens que falam sobre isso, tem 1 Coríntios 10, que ele fala assim, vocês não podem participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Em 1 Coríntios 5, ele fala sobre o fermento que leveda tudo, que nós temos que tirar o fermento. Ele falou assim, eu não estou dizendo que vocês têm que sair do mundo. Então, que jugo desigual com os infiéis. Que sociedade. Não é uma coisa externa. Eu não posso ter uma sociedade. Pode ser que não. Mas ele não está se referindo a um casamento entre alguém que conhece a Deus e alguém que não conhece. Isso é importante também. Ele não está falando apenas sobre ter um negócio, abrir uma firma com alguém que teme a Deus e alguém que não teme. Nós, às vezes, colocamos isso muito como alguém que alguém que é evangélico como eu, alguém que é cristão, alguém... Deus conhece os corações, não é um rótulo externo que vai mostrar que você está fazendo algo, né, com alguém que é de Deus ou não. Nós temos esses rótulos, isso já é uma coisa ruim. Mas essa questão que ele está dizendo aqui é muito mais profundo do que isso. Porque ele está dizendo que sociedade tem a justiça com a injustiça. Ele está falando sobre uma cooperação, sobre a gente fazer parte com algo que é contra Deus. E isso está imbuído, isso está embutido, mesclado, miscigenado com toda a sociedade. E nós não vamos sair da sociedade, nós não vamos sair do mundo. Mas alguma coisa tem que acontecer para a gente entender o que nós estamos fazendo que está mostrando essa cooperação, de que maneira nós estamos cooperando com o mal. Que comunhão pode ter a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parceria tem o fiel com o infiel? Então, você deve estar perguntando, eu estou perguntando, mas como? Como que eu vou viver na sociedade sem apoiar aquilo que é errado? E ele fala, no versículo 16, que acordo ou consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o que Deus está dizendo? Deus quer ser, Ele quer habitar conosco, Ele quer viver entre nós. A casa de Deus, a restauração da casa, o que eles estavam fazendo naquela época, o que nós queremos fazer hoje. Nós queremos ver a casa de Deus restaurada, nós queremos que Deus, a presença de Deus esteja conosco. Quem não deseja uma igreja que realmente serve a Deus, uma igreja onde você possa realmente ter comunhão com Deus e fazer parte de um povo que não está andando nas trevas, não está andando na injustiça, mas por enquanto está tudo misturado e tudo contaminado, infelizmente. E não é eu sou puro e os outros são impuros. A contaminação está em nós. Então, o que Deus está falando aqui? Para Deus habitar, para Deus trazer o seu reino, Ele vai fazer. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue separar. A gente não consegue saber quem faz parte, quem saiu da Babilônia, onde que está a Babilônia, como é que Deus vai tirar isso de dentro de nós? E Deus está prometendo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aparecer essa mulher que representa a iniquidade. Eu vou destilar, eu vou separar e eu vou remover. Gente, eu não sei se isso só vai acontecer no fim ou quase no fim, mas Deus está falando que isso é algo que Ele vai fazer. Quando tem as passagens que falam sobre o anticristo, 2 Tessalonicenses 2 fala sobre o homem da iniquidade, o homem do pecado. Então, vai ter alguém, a gente conhece na história, será que Hitler não era o homem do pecado? Tinha alguém mais
endemoniado, mas que personificava assim algo abominável, tudo que ele fazia. Então nós temos essas, e tem outras figuras no passado, no presente. Temos pessoas que parece que são a encarnação do mal. Só que muitas vezes nós identificamos de uma forma errada, como eu já disse, né? Nós colocamos o nosso lado como certo e nosso lado está cheio de contaminação também. Então, o que Deus está falando é que Ele vai fazer uma separação. Eu não sei exatamente de que forma, mas vai aparecer o anticristo. A gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, mas todas essas passagens apontam para algo que vai consolidar, que vai separar, que vai aparecer aquilo que realmente é do mal, vai ficar mais evidente. Mais uma palavra de alerta que muita gente acha que já está acontecendo de uma forma que não é. Porque os governos que as igrejas muitas vezes estão apoiando estão cheios os partidos, as pessoas que são muitas vezes aclamados pela igreja como esse é o lado que nós temos que apoiar. Se você sente que é o lado que você tem que votar, não tem problema. Mas a questão é achar que aquilo, ou aquela pessoa, ou aquele governo que faz parte de todo esse sistema que o bem e o outro lado é o mal. E quando nós conseguimos identificar, quando Deus revelar o que é essa mulher, o que é esse sistema da Babilônia, aí sim, olha o que ele fala, versículos, 2 Coríntios 6, versículo 17. Pelo que saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está falando sobre uma separação, mas essa separação ainda está muito confusa. Então a gente não consegue, assim como ao longo dos séculos, muita gente saía de uma igreja achando que estava saindo da Babilônia e não estava saindo coisa nenhuma. Porque Babilônia estava tão forte no meio deles quanto de onde eles saíram. E assim também nós pensamos em várias coisas que podem representar o mal. O mal são aqueles que defendem tal aspecto, tal ponto de moralidade ou de imoralidade, e muitas vezes aquilo é apenas um aspecto, mas está tudo tão misturado que a gente não consegue discernir e a gente não sabe de onde sair. Então, esse ponto da remoção, essa separação final da Babilônia é algo que é muito sério, mas ainda está muito confuso, ainda está muito misturado para a gente saber como agir em relação a isso. Então, o que nós temos que fazer? 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então, por enquanto, nosso coração tem que dizer: Deus, eu quero que o Senhor tire de mim as impurezas, as motivações erradas, a injustiça, aquilo que me separa do Senhor, aquilo que promove a injustiça no mundo. Nós precisamos realmente que Deus abra os nossos olhos para ver como muitas vezes aquilo que nós defendemos, seja igreja, seja cultura, seja política, muitas vezes aquilo que nós estamos defendendo está ajudando a ainda manter a injustiça no mundo. Então, isso é muito, muito sério e muito profundo para nós. Rapidamente, eu só quero pensar com vocês sobre esse sistema, né, que não está claro, não está separado, ainda não temos como sair de alguma coisa, mas nós podemos tratar, podemos abrir o nosso coração para que Deus purifique de nós tudo aquilo que apoia e promove a injustiça no mundo. Isso nós podemos fazer. Mas o sistema babilônico, vamos só
lembrar como lá no início de Gênesis, tudo começa em Gênesis, tinha Nimrod, depois do dilúvio, tinha Nimrod que começou, que edificou Babilônia, e fala assim, a gente já começa a ver os vislumbres de um sistema que seria o grande sistema que lutou durante toda a história humana e até o fim vai lutar mais ainda contra Deus, contra o sistema de Deus. A Torre de Babel, edificando, unindo e criando algo que seria um sistema adversário de Deus. Então, Babilônia representa, muitas vezes eram outros países, como a Síria, como Roma, mas é o mesmo sistema, e ele é identificado como Babilônia. E o que esse sistema que vem seguindo toda a história humana e que vem contaminando todas as coisas, nós vamos ler um pouquinho, então, em Apocalipse, para a gente ver como Deus vai tratar com esse sistema no fim. E sempre fazemos menção desses 2 capítulos em Apocalipse, 17 e 18. Apocalipse 17, versículo 1, fala sobre... mostra que um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, veio e me disse: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, nós temos essa mulher, na visão de Zacarias 5, e eu creio que seria mais um paralelo, uma identificação com essa mulher que está em Apocalipse 17, que é a grande prostituta, é aquela que contamina. E a Bíblia fala que ela contaminou os reis, mas contaminou todos os que habitam na terra. Então, é um sistema, como eu tenho falado, que vai se infiltrando, que tem se infiltrado. E o que nós precisamos pedir a Deus, como que nós vamos sair disso, é realmente entendendo que é algo muito maior do que uma determinada igreja, uma determinada doutrina, uma determinada uma defesa de uma vida imoral. É muito mais do que um certo tipo de governo. Alguns acham que é coisa da esquerda, outros acham que é coisa da direita. É realmente algo que está embutido em tudo. Fala assim que todos se contaminaram com ela. E a igreja se contaminou com ela. E lá na visão, nessa visão de Zacarias, ele mostra essa mulher dentro do Efa, e depois ele mostra que ela vai ser levada embora para um lugar onde vão fazer uma casa para ela. Então, assim como nós estamos buscando a restauração da casa de Deus, tem uma casa que está sendo feita para esse sistema, para esse espírito, e seria algo relacionado com o anticristo, mas muito mais do que apenas um sistema político. Versículo 3, ele levou em espírito a um deserto, ele viu uma mulher montada numa besta. Tem vários aspectos aqui que não podemos mencionar agora. A mulher estava vestida, versículo 4, com ouro, pedras preciosas, pérolas. Ela tinha um cálice de ouro cheio das abominações, da imundícia. E no versículo 5, na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, das abominações da terra. Então isso aqui é a raiz, é a fonte de tudo. Essa é a mãe das abominações. Então, assim como Jerusalém está sendo preparado como uma cidade que vai descer do céu, com pureza, onde Deus vai habitar, Deus está trabalhando nisso, está preparando, vem do céu, mas está sendo preparado em nós. Tem esse outro sistema, e é algo que é muito maior, mistura muito mais do que nós podemos imaginar, E eu vou pular para o capítulo 18 para mostrar como esse sistema
ele envolve muito o sistema comercial. O que é a força, o que é o espírito, porque aqui no capítulo 17 a gente vê duas coisas. A mulher representando mais o sistema religioso e a besta representando mais o sistema de governo, o sistema que impera no mundo. Mas, na verdade, o que está unindo os dois e o sistema que está por baixo de tudo é o amor ao dinheiro. Lembra como Paulo fala assim, o amor ao dinheiro, raiz de todos os males. E como Jesus disse que você não pode servir a Deus e a Mamon. Ele estava mostrando que são essas duas forças. Então, olha como isso é algo muito mais sério e muito mais que penetra muito mais a nossa vida do que você faz parte de algum sistema, você pertence a algum tipo de religião, algum tipo de idolatria, algum tipo de sistema político. Não, isso é um espírito, isso é algo que penetra em tudo. Então, veja como ele descreve no capítulo 18, falando, versículo 2, ele clamou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia que se tornou morada. Então, vai ter uma casa, vai ter uma morada. Isso aqui vai ficar mais visível. Eu não sei exatamente como, eu também gostaria de saber. É guarida de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. E aí ele ouviu uma voz dizendo, sai dela, povo meu. Então percebe que para sair dela não é simplesmente sair da Babilônia como eles tinham saído naquela época, ou como nós podemos dizer, não, eu saí do mundo, eu me converti a Deus, eu quero servir a Deus. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. E aí ele vai descrevendo como, versículo 11, sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Ele vai falar sobre todo tipo de mercadoria, canela, especiarias, madeira, pedras preciosas e até almas de homens. Então, a ideia ainda como eu disse, essas coisas ainda não se manifestaram plenamente. Esse espírito, esse tipo de contaminação está em toda parte. Isso é relativamente fácil de ver. Mas como que vai acontecer? Então vamos terminar só olhando mais uma vez na visão de Zacarias 5, que ele fala, vamos olhar novamente depois de tudo que temos falado sobre o que Deus vai fazer e que Ele vai fazer essa purificação, vai envolver a palavra entrando dentro da nossa vida, da nossa casa, vai envolver uma palavra que vai revelar, a luz da palavra vai revelar muitos aspectos na nossa vida que estão misturados, que estão envolvidos com coisas erradas. Não é algo... Claro que os pecados explícitos, evidentes, de desonestidade, de mentiras, de adultério, de contaminação moral, todos esses aspectos são coisas claras, mas tem muita coisa sutil, tem muita coisa que fica encoberta. E ele está dizendo que a palavra dele vai entrar e vai começar a mexer conosco. Então, ele vai fazer, Hebreus 12 fala assim, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo, Deus é maravilhoso, ele procura, pela sua graça, tirar nossas vestes impuras, ele procura, ele nos perdoa,
A nova aliança nos garante o perdão de todos os nossos pecados, mas ele está dizendo, eu quero purificar, eu quero, né, como Malaquias 3, vimos lá, que ele vai se assentar com um sabão de lavandeiro, uma coisa, uma cândida, uma coisa que vai chegar e tirar aquelas manchas. Ele vai produzir uma noiva que não tem mancha nem ruga. Apocalipse 14 também mostra os 144.000 pessoas redimidas, que não tem mais impureza, que segue o Cordeiro aonde ele vai. Então, tem essas promessas de uma purificação que vai gerar algo realmente livre do pecado, realmente purificado. Então ele vai tratar com esses pecados, ele vai mexer com a nossa vida, individual e coletivamente, mas ele também fala sobre como ele vai tirar o sistema de nós. E isso que eu estou chamando de separação final. Ele vai tirar esse sistema que começou lá atrás, todo esse sistema que vem agindo durante toda a história, age nos sistemas do mundo, do sistema de governo, mas age também dentro do povo de Deus. Israel sempre estava lutando na história de Israel, sempre tinha esse mesmo espírito, essa mesma idolatria, essa mesma contaminação, e ele está dizendo nessa sétima visão. Então vamos só terminar olhando como ele profetiza. Então, versículo 5, ele levantou os olhos e viu e perguntou o que era. Versículo 6, é um éfa que sai, esta é a aparência em toda a terra. Então ele mostra, esse aqui é o jeito, você vai identificar onde quer que seja. Então aqui tem uma identificação do sistema. Levantou a tampa, viu a mulher, falou assim, isto é a iniquidade, como o anjo mostrou para João no Apocalipse. Esta é a grande meretriz. Esse é o sistema que contamina tudo. Mas ele lançou essa mulher dentro do éfa, pôs a tampa e falou assim, esse éfa vai ser transportado por duas mulheres com ar nas asas de cegonha, e levantaram. Para onde estão levando? Para edificar, em versículo 11, uma casa na terra de Sinear, estando esta acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Então, o que Deus está fazendo? Ele está separando. Esse sistema vai ser separado. Eu não sei exatamente o cronograma disso, eu não sei exatamente quando, como. Eu vejo esse paralelo com Apocalipse 17, 18. Quando, olha só, Apocalipse 18 fala assim, caiu a grande Babilônia. Em Apocalipse 19, quando vai falar sobre as bodas do Cordeiro, fala assim, os santos estão louvando a Deus porque finalmente esse grande sistema, esse grande reino babilônico foi julgado e destruído. Mas como Deus vai destruir se ele não separa? Então, Jeremias tem 2 capítulos grandes, Jeremias 50 e 51, que falam sobre o juízo de Deus sobre Babilônia. Então, o que ele está dizendo aqui nessa visão de Zacarias? Essa mulher, essa meretriz, esse sistema babilônico vai ser desmisturado, né? Vai ser separado, vai ser tirado, vai ser colocado dentro desse éfa e levado embora. E lá vai ter uma casa feita para ela, mas o que vai acontecer lá? Quando essa mulher for colocada no seu lugar em Babilônia, então aí vem a destruição, o juízo de Deus sobre Babilônia. Então, tem muitas perguntas, eu também tenho muitas perguntas sobre como isso vai acontecer, de que forma, mas eu quero entender que Deus promete fazer uma purificação. Essas visões que Deus deu a Zacarias era para encorajar o povo que estava trabalhando na reconstrução da casa e para dar advertências. Falou assim, olha, vocês estão fazendo a casa, mas lembre que depois de fazer a casa, isso vai liberar o meu trabalho de purificação.
E como nós vimos em Romanos 11, essa purificação, esse libertador que vem, que Deus está olhando, nós também podemos dizer, mas Deus, como que vai tirar essa mistura? Nós podemos até sair da Babilônia, mas a Babilônia não saiu de dentro de nós. O sistema babilônico está contaminando tudo. Então Deus promete, Ele promete lidar com os pecados, Ele promete agir para purificar com seu fogo nossa vida e tirar toda a escória, toda a coisa errada, as impurezas que existem dentro de nós, mas Ele promete também tirar do meio da sua igreja, do meio do seu povo, o sistema da Babilônia. Ele quer um povo que não tem mais essa mistura, que não tem mais isso no coração. A visão de Apocalipse 14 é muito boa nesse sentido, porque Deus está procurando tirar um remanescente e purificar esse remanescente para que eles não tenham mais, são como virgens, são puras, o coração segue a Deus, é uma mudança interior. Esse novo coração da nova aliança é algo que precisa realmente começar a ser implantado em nós, e todo esse sistema que Paulo fala, toda ligação com a injustiça, toda essa contaminação que existe, nós queremos ser como Daniel. Daniel era uma pessoa que estava no meio, no centro, na sede do mal de Babilônia, mas não estava contaminado. Então, é isso que precisa acontecer também em nós. Muitas perguntas, muitas dúvidas ainda sobre esses mistérios, mas Deus revelará e Deus fará. E nós queremos ter os olhos abertos e queremos cooperar com Ele em todo esse processo. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa visão, colocamos também a nossa dificuldade de saber como isso vai acontecer, mas também isso muitas vezes nem cabe a nós. O que nós queremos entender de tudo isso é que o Senhor vai trazer a separação, o Senhor vai trazer a purificação, o Senhor vai tirar esse sistema do nosso meio, o Senhor vai tirar essa mistura, o Senhor vai separar o joio do trigo, o Senhor vai separar aquilo, o fermento, vai tirar da massa. Parece impossível tirar isso, porque passou a fazer parte da massa, passou a fazer parte da nossa vida coletiva, mas o Senhor está prometendo fazer algo puro, algo separado. E nós queremos que o Teu reino venha, nós queremos que o Senhor governe, que o Senhor traga justiça para toda a terra, e que isso possa começar a partir do nosso coração e a partir da nossa mente, que o Senhor possa trabalhar e nos preparar para fazer parte disso. Pedimos em nome de Jesus. Amém.